Então, a gente convida já o Weber para a mesa, para o painel do MEC, falar um pouco sobre a CESU, a conjuntura do orçamento. Todos estavam ansiosos, aguardando sua presença. A gente já agradece pela colaboração, por ter sempre sido esse interlocutor, desde que você chegou ao MEC com o Forplad. Então, mesmo nos momentos de maior incertezas, a gente sempre conta com a sua presença. Então, obrigado, e a gente já convida para fazer parte da mesa junto com a Janaína. Janaína assumiu a coordenação de orçamento, não foi? Ok. Só um minutinho, fala só um minutinho, só para organizar. Então, a ideia do painel é que, após encerradas as considerações do Weber, a gente comece a um bloco de perguntas. Acho que temos muitas dúvidas e queremos compartilhar com o Weber, que é o nosso representante hoje no MEC, como diretor de desenvolvimento da rede de IFES, né? Pessoal, só um minuto, por favor, tá?
Então você fica metade e metade. Pessoal, bom dia. Obrigado, Thiago, Wilson, demais colegas. É sempre um prazer vir aqui ao Forplad, reencontrar os colegas, né? Oportunidade também da gente discutir tanto assunto que no dia a dia acaba não ficando com tempo tão curto, né? Mas para a gente é sempre um prazer. Iniciando aí mais um ano, uma nova gestão que se inicia e os desafios de sempre, né? Então, espero que a gente possa fazer aí um bom debate para que a gente, né, prepare aí as ações e estruture tudo para esse ano que realmente é um ano desafiador. A Janaína, muitos aqui, acho que a maioria já conhece, que era chefe de serviço lá da SPO, da CGPO. Com a minha ida para a DIFES, ela assumiu lá a coordenação geral. Então, ela está lá à frente dessa agenda de orçamento, obras, né? Minha braço direito. E a maioria aqui eu acho que já conhece, mas, de qualquer forma, a oportunidade também, ela vai debater alguns assuntos aqui, para a gente ir aproximando essas relações. Bom, com relação ao orçamento, foi liberado, acho que essa semana, né? Aliás, na semana passada foi publicado o decreto de programação orçamentária. Vocês já devem, né, estar acompanhando, enfim, o Forplad é sempre muito bem informado, muito antenado, né, nos movimentos orçamentários e de gestão do governo federal. O decreto de programação orçamentária realmente trouxe aí um nível de contingenciamento importante para a esplanada. Os relatos que a gente tem é que outros órgãos tiveram ainda um nível de contingenciamento maior do que o MEC. E os valores do MEC, assim, acho que a SPO ainda está consolidando essas informações. Ontem, não sei se ontem ou anteontem, eles iam apresentar para o ministro, já tinham apresentado para o novo secretário executivo. Estão lá discutindo, né, alinhando os dados, mas, de qualquer forma, ao que me parece, o nível de contingenciamento que se apresenta nesse momento é em torno de 20% das despesas discricionárias. Nos anos anteriores, pelo menos, né, que eu acompanhei mais de perto na CESU, o início do ano sempre apresentou um nível de contingenciamento um pouco mais forte e, no decorrer do ano, isso foi avançando, obviamente que de acordo com o nível de arrecadação, atividade econômica, enfim. É claro que é um ano que se mostra realmente um ano difícil. É perceptível que a nova gestão do governo federal tem uma visão um pouco mais austera dos gastos públicos, né, e esse compromisso com a meta fiscal, esses indicadores econômicos, especialmente relativos às contas públicas. E, obviamente, que a agenda econômica do governo ela vai, claro, ser diretamente né, uma diretriz para esse avanço no nível de execução. Né? Então, eu acredito que, à medida em que, né, os indicadores econômicos e toda essa plataforma econômica que se apresenta, em termos de reforma de previdência e outros ajustes econômicos, né, venham a se consolidar, ou pelo menos se estruturar melhor a nível de governo federal, essas relações com o Congresso, acredito que o cenário pode ir avançando e melhorando o nosso nível de execução no decorrer do ano. De qualquer forma, eu acho que esse patamar de contingenciamento e de limitação ainda não está muito claro para ninguém. Ontem a gente conversava, né, à noite, lá no hotel, que assim, eu acho que as ações, né, eu, no lugar dos gestores e, né, à frente de ordenação de despesa e toda essa organização contratual, imagino que a gente deva trabalhar, nesse momento, se preparando para um nível próximo a 20% de contingenciamento. Eu acho que é mais prudente que a gente tenha esse nível de organização para que isso vá avançando no decorrer do ano. De qualquer forma, assim como nos anos anteriores, pelo menos 2017, 2018, que eu acompanhei mais de perto, a SPO adotou, né, uma liberação inicial,
houveram aí uns ajustes de contas que gerou uma insegurança, né? Mas todo ano acontece isso, na verdade, né? O Tesouro ajusta as contas, na verdade, eles puxaram todos os limites e liberaram mais ou menos 40% de limites de custeio fonte Tesouro. O valor de 10% relativo a orçamento, investimento e Tesouro foi liberado, está sendo liberado de acordo com a aprovação do módulo de obras, então essa sistemática vai continuar. Né? Então, a próxima liberação de investimentos a gente ainda não tem muito certo quando vai acontecer, mas ela também vai ficar condicionada à aprovação das vistorias das obras, que é, obviamente, uma ação tão importante para a gente. Com relação ao orçamento, a composição do orçamento, né, a gente conversou tanto ano passado, essa questão da matriz, atualização e tal. Inclusive, esse ano a gente tinha uma agenda marcada com a comissão de modelos, acho que o pessoal ficou um pouco inseguro, por que desmarcou? Na verdade, a gente tem se pautado realmente por otimização dos esforços, inclusive em termos de tempo, em termos de deslocamentos e tal. Então, a gente avaliou que, enquanto a gente não tivesse um cenário muito claro para discutir aprimoramentos da matriz, e o fato da gente trabalhar, por exemplo, num cenário de somente atualizar a matriz, talvez não justificaria uma ida da comissão de modelos e uma reunião lá em Brasília. Então, a gente realmente decidiu, junto com o secretário, de postergar essa ação, essa reunião por mais, acho que um mês, tem uma pré-agenda, acho que para o mês que vem, se não me engano, para que a gente tenha um pouco mais claro, uma definição dentro do Ministério, se algum aperfeiçoamento, algum debate mais em termos de aperfeiçoamento da matriz esteja posto. De qualquer forma, com o que nós temos hoje, a gente caminharia, se nada mudar relativamente a essa discussão sobre a matriz, a gente caminha para atualizá-la novamente, fazer todo o processo de atualização, de processamento da matriz, e, à medida que a gente tiver alguma sinalização com relação a algum aperfeiçoamento, a gente vai confirmar essa reunião com a comissão de modelos lá em Brasília. Então, foi isso, foi nada mais do que isso. Realmente, a gente não tinha nada muito claro para aperfeiçoar, então, para discutir em termos de aperfeiçoamento, então a gente optou por deixar um pouco mais para frente. Com relação à composição do orçamento, eu acredito que a gente não chegou a conversar aqui no fórum sobre isso, mas, após o encaminhamento da proposta orçamentária ano passado, houve um debate intenso do MEC com o Ministério do Planejamento, então o Ministério do Planejamento e no Congresso, para a gente conseguir uma ampliação de orçamento lá no Congresso. Então, houve uma ampliação de orçamento, valor de 1 bi, no geral, que, por conta do estágio de tramitação no Congresso, ele foi alocado como emendas de relator, RP2. Início do ano, o Ministério, a SOF, bloqueou, e o critério de distribuição disso, na verdade, em relação a investimentos, tirando uma ou outra ação pontual, decisão discricionária do ministro, a gente fez uma espécie de equalização dos investimentos. Então, a gente colocou nas universidades um valor que equiparasse o investimento de 2018 ao 2019. Esses valores estão bloqueados. A gente tem orientado as universidades a buscar as bancadas, esse diálogo com o parlamento, porque, sendo uma dotação incluída por meio de emendas, é importante, fundamental, que as bancadas negociem, dialoguem com a Secretaria de Governo, com a Casa Civil, para uma possível liberação. Acredito que isso deva ocorrer mais para o meio, final do ano, mas, de qualquer forma, é a orientação que a gente tem dado, que esses recursos que estão bloqueados, eles, a CESU tem pouca gerência sobre essa liberação. De qualquer forma, a gente vai estar lá para defender tecnicamente o mérito, mas é importante que as bancadas entrem aí nesse diálogo para a possível liberação. Com relação às fontes próprias, inclusive nós conversamos com a SPO essa semana, todos os valores de fontes próprias que foram alocados no orçamento em 2019, eles não terão limitação de empenho contábil no CIAF, até mesmo por conta de dispositivos que a gente conseguiu incluir na LDO. Vamos falar daqui a pouco sobre a incorporação de excesso superávit, mas, de qualquer forma, as receitas próprias hoje, acho que a regra contábil já está valendo no CIAF, que elas não terão limitação de empenho. Então, tudo que tiver arrecadado, e a SPO realmente orientou muito isso aí,
para que, né, as unidades tenham essa consciência de que, né, não deve ser empenhado nada além do que está arrecadado. Ano passado tivemos problemas, né, com algumas unidades que empenharam além da arrecadação, e a SPO sempre depois faz um ajuste de não liberar financeiro enquanto não se ajusta. Então, é bom trabalhar com essa margem de segurança de ir realizando os empenhos à medida da arrecadação. De qualquer forma, contabilmente, ele não vai estar, né, impactando naquela conta de limite de empenho. Com relação ao fluxo financeiro, nós estamos, obviamente, num cenário de restrições. Nos últimos meses, está ocorrendo uma liberação em 2 momentos, né? Na primeira semana do mês, 60% da liquidação apurada, geralmente no último dia útil do mês anterior. Esse mês foi a mesma coisa, né? Acho que liberaram essa semana 60%. E aí, mais para o meio do mês, vem sendo liberado os outros 40%. No sentido de que a gente tenha, dentro do mês, a quitação, vamos dizer assim, né, financeira, a garantia financeira de todas as despesas que estavam liquidadas até o final do mês anterior. É importante lembrar que esse fluxo de liberação ele ocorre muito em função da SPO, né, do Ministério da Educação, também receber o financeiro de maneira parcelada do Tesouro Nacional. O Tesouro não libera de uma vez só o financeiro para o mês. O MEC, com a dimensão e todas as características tão distintas de programas, tem um fluxo bastante heterogêneo, mas, de qualquer forma, a gente tem acompanhado isso aí. Solicitações pontuais, emergenciais de liberação de financeiro. A gente tem, inclusive, recomendado que as unidades façam. Obviamente, nós estamos lá, estamos prontos para ajudar, temos ajudado, mas é importante que seja feita essa abordagem com a SPO. Eles são um setorial financeiro, são eles que fazem esse fluxo do Ministério, que tem a visão global, né, das obrigações financeiras das outras unidades. Então, eles realmente são um ponto focal. A gente recomenda que esse diálogo, né, e esses pedidos excepcionais de liberação sejam feitos com esse ponto focal lá na SPO, na Coordenação Geral de Finanças, que eles, né, tenham uma visão melhor e podem apontar os caminhos para essas liberações. Com relação ao orçamento de emendas, a Jana vai falar um pouco sobre a questão dos planos de trabalho e todo esse andamento. De qualquer forma, nesses cenários de restrições orçamentárias que nós vivemos, as emendas parlamentares cada vez mais se tornam, né, uma fonte de financiamento estratégica. Então, acho que as unidades têm que realmente fazer esse diálogo com os parlamentares, com as bancadas, no sentido de direcionar, né, essas emendas para as ações estratégicas das unidades, haja vista que, né, as limitações que o Ministério enfrenta em termos de orçamento, em termos de liberações, elas realmente se apresentam aí como importantes nesse momento, e as emendas, obviamente, que chegam como algo complementar. Então, acho que muitas vezes a gente observa, inclusive uma reunião que a gente teve essa semana lá com a assessoria parlamentar, muitas vezes as emendas são negociadas, são dialogadas com o parlamento por unidades, diretores de campos, e muitas vezes não estão alinhadas com, né, necessidades estratégicas das reitorias. Então, se cria projetos, se inicia. Ano passado teve uma unidade que teve uma emenda que ia construir um hospital universitário, ninguém nem sabia, quer dizer, não era um projeto completo ainda, e se tinha, né, teve essa alocação. Então, acho que é importante que as universidades dialoguem internamente com os seus centros, com os seus campos, para que esse diálogo, essa negociação com o parlamento seja realmente uma coisa mais estruturada e, né, que seja convergente às necessidades estratégicas da instituição. Esse cenário de restrição, especialmente de despesas discricionárias, ele, acho que se mostra aí realmente que vai perdurar por algum tempo. De qualquer forma, Jana, se você puder falar um panorama geral em questão dos planos de trabalho, as dificuldades. Pode? Sim. Bom dia. Uma satisfação muito grande estar aqui,
para apoiá-los no que for preciso, para apoiar o Weber, apoiar o Mauro. E dizer para vocês também que eu estou à disposição lá no MEC, tá bom? E tenho meus contatos também, que depois eu disponibilizo para vocês, para quem ainda não tem. Em relação às emendas, nós tivemos mais de 400 no MEC. Foram quase 500, na verdade. Aproximadamente, eu não me lembro o número exato agora, 200 estão na CESU. Nós temos casos em que a emenda era para ter sido para 3, 4 universidades de uma região e acabou sendo alocada pelo parlamentar em uma. E o calendário das emendas, ele é, para assim, a atuação do Poder Executivo Federal, ele é divulgado geralmente por uma portaria do Ministério do Planejamento, ou Economia, antes era Planejamento, né, pelo Ministério da Economia, e tem que ficar atento aos prazos que essa portaria traz. Por quê? Agora, nós estamos nas fases das diligências. A fase, por exemplo, de se resolver da melhor forma essa questão, por exemplo, de o recurso ir para uma instituição e não para 3, 4 da região, já com os valores definidos, essa janela já fechou. Aí tem que enviar um ofício, o parlamentar tem que especificar, o caminho fica mais difícil, tem que entrar em um outro momento. Então, assim, aquilo que se pode resolver de uma forma tranquila acaba se tornando muito complexa depois. Mas pode ser resolvido, só tem que esperar mais tempo. Então, dessas quase 200 que estão lá na CESU para análise, grande parte já está com os planos de trabalho aprovados. É um plano de trabalho resumido. Algumas estão em diligência ainda e precisam retornar o mais rápido possível para o MEC, para que a gente possa finalizar o processo. E vamos ver mais aqui. Em geral, os problemas que nós encontramos nos planos de trabalho são objeto geral, né, tem que estar bem especificado. E qual que é o outro, gente? Esqueci. São os objetos, tem que estar sempre constando o público-alvo a ser beneficiário, né? Por exemplo, nós temos casos lá em que o público-alvo é a comunidade em geral. Vamos fazer um curso de extensão para a comunidade em geral, mas a ação não prevê isso. Por exemplo, está restrito na ação que é para a comunidade acadêmica. Então, tem que ficar atento ao descritor da ação. Muitas emendas dos parlamentares, elas têm vindo também com uma descrição, que foi esse alinhamento que o Weber falou, de repente, que às vezes não há, né, uma costura interna dentro da instituição para minimizar esses erros, que vem, por exemplo, a descrição da emenda incompatível com a descrição da ação. Então, já sai do Congresso com o problema. Então, vocês precisam se aproximar dos parlamentares ou entregar um plano de trabalho já compatível para ser executado e aprovado, né, como em alguns casos ocorre. Aquelas instituições que têm melhor trânsito, né, entre os parlamentares, geralmente não têm esse tipo de problema. Dos TEDs, você fala agora, depois? Tá, então é isso, por enquanto. Com relação aos TEDs, gente, na verdade, a SPO fez algumas mudanças, algumas alterações de fluxo, inclusive de regras de negócio no sistema. Nós já temos uma portaria de 2014, né, se eu não me engano, aquela portaria dos TEDs, que tem algumas disciplina, né, alguns procedimentos, essa questão de prestação de contas do objeto após 60 dias, que não permite a celebração de novos instrumentos se você tiver pendência, né, se as unidades tiverem pendência de prestações de TEDs pretéritos. Agora, isso, na verdade, vamos dizer assim, houve uma flexibilização dessas regras, a gente vinha, né, trabalhando nesse sentido, e com a mudança de gestão e com toda essa intenção de reorganizar, aprimorar ali os procedimentos do sistema, eles fizeram algumas alterações que impactaram significativamente o fluxo.
Então, hoje, o sistema, inclusive, acho que está fazendo... Obrigado, amigo. Fazendo algumas críticas, né? Acho que ele, à medida que você faz alguns tipos de tramitação, ele aponta lá quantos TEDs estão em situação de pendência de prestação de contas de objeto, cumprimento de objeto. Então, a gente pede uma atenção especial porque, realmente, essa regra de impedir a celebração, condicionar a celebração de novos TEDs à prestação de contas, ela está sob análise, né? Ela não vinha sendo efetivamente cumprida, mas, de qualquer forma, essas mudanças de procedimentos lá fizeram com que esse assunto voltasse, então a gente pede uma atenção especial. Nossas equipes lá estão muito em função dessa questão, inclusive a CETEC também, e FNDE, enfim, todas as unidades do MEC realmente estão tendo que se adaptar aí a essa mudança de procedimentos. E nós temos uma situação ainda relativa à TED, que é a questão das vigências, né? A gente vinha prorrogando as vigências mesmo após né, o vencimento do período anterior, da vigência anterior. O sistema vinha permitindo isso, e a SPO também mudou esse procedimento e colocou uma trava no sistema. Então, hoje, a gente tem alguns TEDs que estão aí com contratos vigentes em andamento e que estão com essa pendência de liberação financeira por conta dessa regra. Nós fizemos uma nota técnica, CESU-CETEC, né, abordando esse tema e tratando ali das possibilidades de resolver. Essa nota técnica está andando lá, muito possivelmente a gente vai ter que ter um pronunciamento da Conjur ou uma decisão da Secretaria Executiva para que a gente possa prorrogar aqueles que venceram. De qualquer forma, a gente mesmo se adaptou e agora, inclusive, nós pedimos para a SPO colocar lá no SPO-TED um procedimento para prorrogação, digamos, de ofício. Porque sempre, né, para fazer a prorrogação de vigência, você tem que tramitar para a unidade, ela faz o pedido, tem que tramitar lá nas instâncias, mas a gente criou agora esse fluxo ordinário aí de prorrogação de ofício. Inclusive, os que estavam vencendo em março, muitos TEDs a gente colocou no ano passado, né, para vencimento 31 de março, muitos deles a tramitação não chegou a ocorrer, ou deu algum problema de sistema, ou realmente, né, acabou não sendo finalizada a tramitação, e a SPO foi na frente, a pedido também nosso, e fez as prorrogações. Então, é bom ficar atento. Muitas vezes, eu sei que nas universidades os TEDs ficam sob gestão de diversas unidades, aí tem a parte da residência médica, os do PDU, esses de obras, enfim, são vários, né? Estou vendo a Lucília ele botando a mão na cabeça. Nossa, a UNB deve ter tanto TED por estar ali em Brasília, né? Órgãos parceiros, mas, de qualquer forma, assim, aqueles que são da CESU, inclusive dos outros programas, né, da parte de residência médica e tudo, a gente tem que ficar atento com relação aos prazos e aos procedimentos lá do CIMEC, porque realmente a SPO deu uma apertada aí nesses procedimentos. Então, em relação aos TEDs, a portaria prevê que a solicitação de prorrogação de vigência precisa ocorrer 60 dias antes do término do prazo. Quando o TED vence, não tem liberação de financeiro. Em algumas ocasiões isso ocorreu, só que agora não ocorre mais. Então, assim, nós estamos com alguns casos que estão sendo tratados lá, pontualmente, dentro do Ministério, mas eu gostaria que vocês ficassem atentos em relação a isso com suas respectivas equipes. Então, é preciso solicitar com 60 dias de antecedência do fim da vigência. O que ocorre? Essa questão de se vencer não tem recurso financeiro liberado, e isso que aconteceu de a gente agora, em março, prorrogar por ofício por 90 dias. Então, a gente prorrogou de ofício por 90 dias para que as instituições se manifestem se vão precisar ou não de um prazo maior para a conclusão do objeto e para envio do relatório de cumprimento do objeto. Então, o TED precisa estar vigente, inclusive, para inclusão do relatório de cumprimento do objeto. Aqueles que vencerem dentro desses 90 dias, sem manifestação da instituição, daí, nesses 90 dias, tem que
apresentar o relatório de cumprimento do objeto. Vamos ver aqui mais o que... É tanto assunto. Não, tá. E nós estamos aguardando, então, os RCOs. Nós temos RCOs que estão sendo enviados, porque nós solicitamos desde 2013. Então, nós estamos lá numa força-tarefa. Agora, conseguimos organizar melhor a equipe para essa força-tarefa, para a gente resolver esses relatórios de cumprimento de objeto de 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Obrigada. Realmente é muito TED. A gente encontrou, né, esse quadro de muitos TEDs né, antigos, aí, sem prestação de contas e ainda, né, com recursos empenhados, inscritos em reza a pagar. Então, a gente precisa realmente acertar isso aí, porque estamos tendo bastante dificuldade para poder organizar esse fluxo aí e para seguirmos em frente. Um último ponto aqui sobre TED, aí falando especificamente sobre um determinado programa, vamos falar assim, que é a questão do desligamento dos fundacionais que prestam, né, serviço nos hospitais. Nós alocamos um recurso, né, para esse ano de 100 milhões. Ele está alocado como custeio, lá com a gente. Recebemos, acho que umas 2 semanas atrás, o relatório atualizado da EBSER sobre os valores e os quantitativos, né, desses profissionais. Abrimos os TEDs do sistema e aí começaram a aparecer alguns problemas. Quer dizer, os dados que a EBSER nos passou com relação a quantidades, com relação aos valores né, a serem ali efetivados, tiveram, né, algumas contradições por parte das universidades quando elas nos enviaram os termos. Semana passada, eu recebi o reitor do Paraná, que acho que é a universidade que tem o maior quantitativo, foram quase 700 pessoas. E, na verdade, aquilo que a EBSER vinha sinalizando em termos das contrapartidas, né, de provimento dos profissionais seletistas, efetivação dos concursos, etc., realmente não se confirmou quando a gente abriu esses processos. Então, nós estamos em diálogo com eles, estamos aguardando um documento da UFPR, que vai acabar servindo para a gente esclarecer esse assunto, né, relativamente às outras unidades, para que a gente possa oficialmente mandar para a EBSER. Já fizemos uma reunião com eles também, inclusive com a Yara, né, a nossa ex-SPO, que agora é diretora financeira lá, que nós vamos oficialmente notificar a EBSER com relação a essa situação. Quantitativos, quantas pessoas a EBSER fez os provimentos, né, em cada cargo daqueles, tudo, para que a gente possa organizar esses processos. Realmente são urgentes, já, né, uma decisão do TCU aí de mais de 10 anos que precisa ser cumprida. Então, a gente está já avançado com esse processo, mas, de qualquer forma, ainda alguns pontos precisam ser esclarecidos com a EBSER. Com relação à nossa agenda de obras, obviamente que nessa condição que nós temos de orçamento, né, medida em que as obrigações, especialmente da folha de pagamento, têm esse crescimento vegetativo e vem, né, impactando os nossos limites de despesas discricionárias, a gente vem tentando preservar ao máximo o custeio e, com isso, os recursos de investimento, realmente a gente tem diminuído a capacidade de investimento ano a ano, né? Então, esse ano, em valores globais, a gente tem metade da capacidade de investimento do ano passado. Na distribuição, ficou mais ou menos meio a meio, então metade do investimento está na ponta. Uma parte naquela condição das emendas de relator. E mais ou menos metade está conosco no MEC. Também temos um valor de 100 e poucos milhões, 110, 120 milhões de emenda de relator, que também está bloqueado. Então, obviamente que essa agenda das obras ela precisa ser cuidadosamente gerenciada pelas unidades. A nossa orientação, assim como a gente já vem, né, fazendo nos outros anos, é de que as unidades realmente não iniciem obras novas sem as garantias, sem o mínimo de condição, né, de comportar essas obras no orçamento, arranjos internos em termos de operação, reorganização de espaços, tem que ser explorado ao máximo, porque realmente nós não temos perspectiva de ampliação de investimentos ou de uma condição melhor de investimentos
nesses períodos próximos. Temos metade do investimento do ano passado, então, obviamente, que, né, o apoio que a gente realizou por TED no ano passado, ele precisa ser redimensionado, pelo menos ser projetado pelas unidades, né, na medida dos pedidos, com base nesse cenário. Então, a orientação que a gente dá realmente é concluir, na medida do possível, aquelas obras que estão em estágio mais avançado, não iniciar empreendimentos novos sem o mínimo de garantia. Muitas unidades estão com problemas com relação aos restos a pagar, né, de empresas que tiveram contrato descontinuado. Ainda estamos, né, sob égide daquele parecer da PGF que não permite a reutilização para outro credor que assuma a obra. Esses dias eu conversei com a advogada lá do MEC, que faz parte de um grupo lá da AGU que está discutindo esse assunto. Ela não me deu boas perspectivas sobre esse assunto. Na opinião dela, dificilmente esse parecer será revertido lá na AGU, mas, de qualquer forma, ela orientou que as próprias procuradorias das universidades, com acesso a essas câmaras lá da AGU, possam também fazer essa interlocução. Então, eu penso que, principalmente, universidades que têm, né, empenhos aí escritos em restos a pagar, não só de obras, como também de outros tipos de contratos, para empresas, né, que tiveram rompimento, descontinuidade de contrato, peçam para que os procuradores façam uma interlocução lá na AGU, porque eles têm acesso a essas câmaras, a todos esses grupos que estão discutindo isso lá, para ajudar nessa discussão, mas, de qualquer forma, nós não temos nenhuma novidade e né, a opinião da advogada que eu consultei realmente é de que há uma possibilidade grande desse parecer não ser revertido. Nós, no ano passado, o aviso ministerial que, né, pediu no Congresso essa ampliação de orçamento, ele condicionou a utilização dos recursos a duas iniciativas. A principal delas, ainda muito sob, né, o impacto do trágico acontecimento do Museu Nacional, é com relação aos prédios históricos. Então, a gente hoje tem, né, essa linha de ação posta, possivelmente nós vamos ter que apoiar, temos que ter uma linha de financiamento esse ano para prédios históricos. A equipe técnica lá da CGPO já organizou a legislação técnica, né, a normativa que disciplina toda essa questão de segurança predial. Possivelmente nós vamos nesse caminho, então, né, não vamos partir para um financiamento de uma restauração ou mais estética, ou, enfim, desse tipo de prédios, mas devemos partir para essa parte de segurança, instalações elétricas, né, equipamentos contra incêndio, estrutura contra incêndio, pânico, etc. Então, muito possivelmente nós vamos para esse caminho, a gente deve fazer uma chamada ou algum edital, ainda não está muito claro o formato desse instrumento, mas possivelmente nós vamos, né, colocar à disposição uma linha de financiamento para essa atividade. E, paralelo a isso, uma outra ação que também nós precisamos fazer é com, enfim, as demais edificações relativamente também a essa questão da segurança predial. Muitas universidades, até mesmo por conta da característica dos prédios, dessa política, né, de realização de obras e tudo, nas universidades, hoje tem edifícios que não atendem às condições atuais ou aos regramentos atuais de segurança e precisam ter adaptação. Assim, reitores chegam lá, para ter universidade que já recebeu notificação do Ministério Público para desocupar a reitoria, tem universidade que está com a ameaça aí de ter que fechar o hospital. Então, nós também, possivelmente, vamos fazer, né, uma linha de financiamento voltada para essa questão da segurança predial. Em linhas gerais, eu acho que a gente, até por conta do tempo, eu acho que a gente pode abrir para o debate, Tiago, que aí os outros demais assuntos vão surgindo, eu acho que fica mais dinâmico assim. Se alguma coisa escapou, aí a gente começa a debater.
Você viu nada aqui embaixo da mesa? Não. Então, a gente abre para o primeiro bloco, seriam 4 perguntas. Tu vai anotar aí? O primeiro foi o Marcelo primeiro, e depois nós temos o Pedro, João e Rosalvo. A gente fecha o primeiro bloco e depois a gente vai para o segundo bloco, tá bom? Bom dia. Marcelo. Sou Marcelo Vilela, pró-reitor de Administração e Finanças da UFRA. São 2 questões. Então, Weber, só para ver se eu entendi direito, esse dos TEDs que venceram, vocês fizeram a nota técnica e encaminharam para a Conjur, para análise, é isso? E a segunda questão é sobre o limite de investimento. Os 10% liberado é em cima do valor total da dotação ou excluída essa questão da emenda do relator? E qual será essa forma de liberação dessa emenda de relator? Se tem alguma perspectiva, como é que vai ser? Não, acho que os 4. Pedro? Bom dia, colegas. Vou fazer a pergunta aqui mais voltada à parte de capital. O Weber falou para a gente não contratar nada, né? Não contratamos nada desde 2016 de obras novas, a não ser pequenos reparos. Então, a situação de cinto apertado já vem de bastante tempo, mas agora a situação está cada vez mais crítica, né? Porque se o orçamento caiu pela metade do ano passado para cá e só 10% está liberado, nós já temos 1/3 do ano rodando, quer dizer, não tem nem como manter a obra em andamento. Com esse fluxo é impossível de empenho, né? É quase impossível. Eu queria saber se vocês estão acompanhando, eu sei que vocês têm um sistema de monitoramento em tempo real contínuo das obras em andamento para avaliar as obras que vão parar por falta de fluxo, né? Quando a gente montou o tal grupo de trabalho de obras paradas há 2 anos atrás, nós já dizíamos, não adiantava ficar olhando as obras que já pararam. A questão é que as obras que estão em andamento vão todas parar, né? Então, eu não sei que tipo de diálogo vocês estão fazendo dentro do Ministério. O Ministério da Educação acabou de perder 6 bilhões de reais em despesa discricionária, que são 25% da despesa discricionária. O ministro não deu um pio. O ministro só está preocupado com os cargos que estão rodando aí sem parar, nessa roleta giratória aí de quedas do Ministério. Então, a gente sabe que a equipe que está na direção do ensino superior é uma equipe que a gente já conhece, que é uma equipe séria, confiável, né? Por sorte, vocês ainda não tiveram cabeças cortadas, né? O que para nós nos alivia, né? Mas a gente está preocupado porque, assim, historicamente, mesmo o ministro, obviamente, sendo do governo, o ministro da Educação sempre defendeu o seu orçamento. O Mendonça defendia o orçamento. Agora, aqui, o atual ministro não falou nada sobre os cortes, pelo menos que chegou na mídia, né? Então, eu queria entender um pouco mais qual vai ser a defesa que vocês vão fazer do próprio orçamento do MEC, porque nós estamos indo rumo ao precipício, né? E as obras todas vão parar, e quem responde pela responsabilidade? São obras contratadas há 3, 4 anos, muitas das obras que nós temos, né? Estão indo em ritmo lento, e agora esse ritmo lento realmente pode se encerrar e ter que parar. O outro ponto, quando você falou das linhas de financiamento, eu queria entender melhor o que é linha de financiamento. É disponibilidade orçamentária ou as universidades vão ter que se endividar para entrar em linha de financiamento, estilo financiamento BNDES para os municípios, né? Então, inclusive, o modelo do BNDES para o Museu Nacional, que eu acho que não é uma linha de financiamento, não é um aporte sem contrapartida, poderia ser uma referência, usar fundos que o governo dispõe, que são fundos vultuosos, né? Numa área de infraestrutura emergencial. Quer dizer, na universidade, todas as nossas universidades têm pendência de segurança de edificações, e isso deveria ser feito de uma forma consistente. Já que não dá mais para fazer prédio novo para expansão, pelo menos, né, fazer com que a gente não tenha o risco de novas tragédias, como a que aconteceu no Museu Nacional. Me parece que seria um bom comportamento por parte dos gestores do MEC. Quem é o próximo? João.
Bom dia a todos. João Calbi, pró-reitor de administração da UFPA, Universidade Federal do Pará. Agradecer o Weber e a Janaína pela deferência de estar aqui, de poder debater com vocês, diante desse quadro que a gente tem hoje de dificuldade de relacionamento com o Ministério da Educação, né? E, diferentemente do que o colega falou, na verdade, é a realidade que ele coloca, né? A gente é um espaço hoje muito nebuloso para todos nós, e que bom que nós temos pessoas como vocês aqui, técnicos, para poder dialogar nesse momento tão difícil. E a realidade que vocês colocam não existe outra, né? Também buscar o parlamento, que é outro centro de excelência de edição de políticas públicas, né? Correr atrás dos parlamentares, esse também é um caminho, né? Então, mas dizer para vocês da preocupação também, existe um momento que a gente vai captar recursos, corre atrás de fontes de recursos, projetos, e se esse ano, de repente, a gente terá aquele problema que nós tivemos no ano passado, de perder parte desse recurso que nós captamos, inclusive para pagar folha de pessoal, para pagar pessoal. Tá? Nós tivemos esse problema lá, do recurso que foi captado. Tá? Foi muito difícil explicar para a comunidade, né, que buscou esse recurso, que captou esse recurso. Outra questão é do TED, que você falou, do desligamento dos fundacionais, né, do problema jurídico que pode ser criado, espero que não, né, mas na forma que nós vamos utilizar, qual instrumento utilizar para repassar para a fundação de apoio. Normalmente, nós contratamos a fundação de apoio para executar um projeto. Né, como é que vai se dar esse procedimento? Também é uma dúvida que eu gostaria de tirar. E aproveitando a presença de vocês, mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado. Tá. Tem uma pergunta. Ficou próximo? Rosalvo. Bom dia a todos. Rosalvo, Universidade Federal de Sergipe. É sempre um prazer falar com a equipe técnica do MEC, né? Sobretudo com o Weber, que é o nosso interlocutor, tem sido já há bastante tempo. A gente tem considerado a participação do Weber como estratégica para o FORPLAD, né? Para a rede toda, né? E agora, com a vinda da Janaína, eu espero que a gente possa estabelecer essa relação, né, que já vem ocorrendo na mesma intensidade, com a mesma naturalidade que a gente tem acesso ao Weber, né? A gente conversa em condições, às vezes, fora do padrão, né? Porque a gente precisa, às vezes, resolver problemas e o Weber está sempre à disposição. Isso é um elogio à conduta técnica, né? Ao fato de o Weber, sobretudo, ter uma clareza dos problemas das universidades. Portanto, independentemente da questão institucional de uma ou outra instituição, de uma outra IFES, ele trata as questões num plano mais transparente. Isso eu queria considerar como sendo um valor que o FORPLAD, aqui na minha pessoa e do Tiago como coordenador da equipe do Nordeste, reconhece o teu trabalho. A gente tem feito isso sempre que tem sido possível. Eu queria tratar, Weber e Janaína, de 3 questões, essencialmente. A primeira questão é a seguinte, olhando para frente, aí sempre olhando para frente, a decisão do MEC, há 2 anos atrás, de ficar com parte do orçamento, atrapalha mais do que ajuda a gente. Para o sistema como um todo, eu acho que essa decisão, não sei se vai ser repetida, eu queria que você comentasse um pouco se é possível, se a gente reverter isso, para esse ano agora, de 2019, projetando 2020. E essa é uma questão importante, porque a gente passa a ter um orçamento um pouquinho melhor do que vem recebendo em termos de capital, sobretudo. A outra questão, eu queria que o Weber, não sei se ele pode, Janaína, quem é a pessoa da interlocução na SPO? Quando estava na gestão anterior, a gente tinha pessoas que tinham uma relação de proximidade. Eu gostaria de saber quem é a pessoa, como é que é o FORPLAD. A gente está trabalhando bastante, Rosalvo, com o Arthur. Tá. E o Sérgio também convidou o FORPLAD, se apresentou, que hoje é o secretário, né? O seria interessante que no próximo fórum de Campina Grande o convite inclusive, ele foi convidado, ele estava previsto para vir e terminou desistindo de última hora, mas ele estava convidado para o fórum. Ok. Pronto, o Tiago respondeu em parte essa pergunta. E a última questão, que é uma questão técnica, Weber, nós
todas as universidades, mas nós, especialmente, nós dependemos muito hoje das emendas parlamentares. O calendário das emendas individuais de cada parlamentar, isso passou. Mas as emendas impositivas de bancada, a gente não tem nenhum horizonte. Eu queria saber exatamente qual é o tempo para que essas emendas são importantes, elas têm um valor significativo, e qual é o tempo para isso e qual é o cenário de liberação dessas emendas impositivas, que complementa um pouco o que o colega anterior falou sobre a liberação do percentual de investimento em função de quê? Da LOA completa ou da questão excluindo as emendas? Obrigado, bom dia. Com relação à questão dos TEDs, Marcelo, a gente fez uma nota técnica conjunta, CESU-CETEC. O que ficou definido lá no gabinete do ministro é que iria para a Conjur, a Conjur participou e tudo, acho que eles sinalizaram favoravelmente. Hoje o processo está na SPO para a manifestação deles e ele vai para a Secretaria Executiva. Talvez, quem sabe, a gente consiga, com os elementos que a SPO vai colocar e com base também nos argumentos que a gente apresentou, a Secretaria Executiva pode resolver, talvez alterando a portaria, fazendo algumas modificações na portaria dos TEDs, e quem sabe nem precise ir a Conjur, tá? Mas, de qualquer forma, hoje a gente está aguardando isso aí, estamos acompanhando, assim, diariamente esse processo, tá? Assim que a gente tiver alguma definição. E, inclusive, o seguinte, os TEDs que tiveram já o vencimento, aquelas despesas que foram liquidadas dentro da vigência, a gente consegue fazer a liberação, né? A SPO sinalizou para a gente, então isso aí vocês podem mandar para a gente por e-mail que a gente faz. Agora, aquelas que tiveram despesas apropriadas depois da vigência, aí nós vamos ter que aguardar, infelizmente. Tá? Com relação aos limites de investimento, respondendo você e o Rosalvo também, o cálculo é LOA sem emenda. Nos limites que foram atribuídos ao MEC, aquelas emendas de bancada não impositivas e aquelas de relator não impositiva não foram consideradas. Então, esse é um limite que a gente pode dizer que é extra. É extra MEC. Tá? Então, é LOA sem aqueles POs de emendas. Com relação à intervenção do Pedro, eu agradeço, viu, Pedro, o seu elogio. Você é um cara de altíssimo nível e que sempre tem opiniões muito fortes, sempre traz para o Forplage, né, um debate, opiniões fortes. Então, realmente, fico muito contente, lisonjeado com aí suas posições, né, com relação à nossa continuidade. Vocês podem ter certeza que a nossa linha de ação vai continuar a mesma, né, técnica, objetiva, imparcial, no sentido de defender as universidades, mas de, obviamente, também cumprir o papel institucional do MEC de fazer a supervisão, né, de sempre primar pela melhoria dos processos. A situação dos investimentos, ontem mesmo a gente falava, né, lá no hotel à noite, assim, é conjuntural. Né, muito se falou, e eu penso que muito em função de retórica política, inclusive, ano passado, em 2017, eu fui 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado em audiências duríssimas lá para falar sobre orçamento, e, assim, não há uma política do MEC para poder tirar recursos das universidades, cortar recursos. Não há isso. A gente, tecnicamente, sabe que não há. A questão é conjuntural. Realmente, né, houve decisões, quer dizer, o próprio modelo de expansão que ocorreu lá atrás, principalmente a partir de 2007, ele, em alguma medida, não teve uma coordenação, tanto internamente no MEC, quanto também com os outros atores da esplanada, especialmente o Ministério do Planejamento, e que realmente desequilibrou, em alguma medida, as contas do MEC. Então, essa situação que a gente tem de perda de capacidade de investimento é conjuntural. Tá? Não há uma política, a gente que está lá dentro sabe disso. Eu acho que nenhum ministro, nenhum governante se manteria num cargo tão importante, né, fazendo uma política dessa, deliberada, de retirar orçamento de alguém. Não, realmente é conjuntural, e enquanto a gente não equilibrar essas contas, não equilibrar essas despesas, né, com relação às obrigações e às despesas discricionárias, eu penso que isso não vai mudar. Nós estamos sempre tentando, né, nesses 2 anos que a gente elaborou o orçamento e vem gerindo, tentando preservar o custeio, né, o Forplage acompanhou isso muito de perto lá na atualização da matriz e todas as definições, quer dizer, inclusive da distribuição do investimento, na falta de
outros critérios objetivos. A gente optou por seguir os parâmetros da matriz. Realmente há, quer dizer, outros parâmetros que a gente acha que pode considerar, mas, de qualquer forma, essa redução realmente é conjuntural e a gente espera que ela seja revertida aí num espaço de tempo razoável para que a gente possa retomar. A nossa sistemática de acompanhamento das obras, hoje a gente tem o CMEC Obras, né? A situação realmente, vamos dizer, computacional do MEC realmente é bastante desafiadora, né? O MEC gerencia sistemas, abriga sistemas realmente de escala nacional, né? SISU, enfim, inúmeros sistemas que exigem plataformas robustas de informática, e a gente sabe que, a gente que vive, né, diariamente no MEC, sabe que realmente a estrutura que o MEC tem para comportar esses sistemas, ela precisa ser melhorada. Então, a gente tentou elaborar... Tentou não, na verdade, assim, a gente começou a construir um novo sistema de obras. A última informação que eu tenho é que ele está quase 50% pronto, mas ele foi interrompido lá atrás, né? Houve uma descontinuidade do contrato de fábrica de software do MEC, ainda em 2017. Até onde eu sei, esse contrato não foi retomado. E aí, né, a DTI optou por outras formas de contratação que não permitiu que a gente avançasse com o sistema. Então, hoje, o CIMEC Obras são aqueles indicadores que a gente tem lá, né? Nossa equipe montou uma plataforma em Excel, né, baseada nos dados do sistema, bastante interessante. Então, a gente tem muito dado lá que pode ser utilizado. Então, assim, é o mecanismo que a gente tem. Agora, sim, estamos lá, sabe, sempre abertos a dialogar, a receber as demandas. Mas, obviamente, que a situação dos investimentos ela é difícil, ela é conjuntural e ela só vai mudar quando a gente tiver um equilíbrio aí entre as obrigações e as demais despesas orçamentárias. Eu usei a expressão linha de financiamento, realmente é a alocação orçamentária, não é nada diferente disso. Tá? Inclusive, a Jana está me lembrando que, ano passado, na verdade, em 2017 a gente conseguiu fazer, mas ano passado a gente não foi tão efetivo nessa ação de fazer acompanhamento em loco de obras, tá? Então, muito em função da contingência em termos de, né, recursos para viagens e tudo, mas a gente já está estruturando esse ano, né, a gente já tem um mapa das universidades que a nossa equipe visitou nesses 2 últimos anos em termos de obras, então é bem possível que daqui para o mês que vem a gente já coloque em campo aí essa estratégia de ir acompanhar em loco essas obras para poder também debater e contribuir tecnicamente lá para a tomada de decisão. O João traz essa questão das fontes próprias. É bom lembrar que aquela decisão ano passado do então Ministério do Planejamento de alocar, né, recursos de superávit na folha de pagamento foi uma decisão que não passou pelo MEC e que, após aquela decisão, a publicação daquele crédito, o ministro mandou um documento para o Ministério do Planejamento. Eu não me lembro se foi um aviso ministerial ou um ofício, foi um aviso, né? Que pedindo a reversão dessa medida e que não foi atendido. Então, a gente espera que isso não aconteça esse ano. Vocês podem ter certeza que, tecnicamente, a gente vai defender que não. Mas, óbvio que o Ministério do Planejamento, né, hoje da Economia, como órgão central do sistema, ele tem mecanismos para fazer isso. A gente espera que não. Com relação ao instrumento contratual para os precarizados, a Raquel já tinha até me perguntado isso no grupo, né? Amigo, eu acho assim, se você não tem, né, muito claro um instrumento contratual, eu acho que vocês têm que submeter à procuradoria de vocês, que talvez realmente seja a nota de empenho, se abra um processo, não sei o sistema, vocês, em termos de processo, para vocês submeterem à procuradoria de vocês, talvez seja só a nota de empenho mesmo. Tá? Eu, sinceramente, não consigo responder. Eu não sei se outra universidade que tem também essa situação tem alguma ideia. Moza, não sei se o pessoal do Paraná está aí. Um convênio? Tá. De qualquer forma, é bom lembrar que é o seguinte, a EBSER, nos próximos dias, vai fazer a diretora Iara já nos informou que ela vai fazer uma conferência com cada superintendente de HU para poder refinar aquelas informações, tá, sobre os fundacionais. Tá? Então, é bom que, né, os hospitais tenham isso aí bem claro. Rosalvo, eu também agradeço aí realmente o seu elogio. Pô, a gente fica muito, muito lisonjeado mesmo, orgulhoso de poder estar ouvindo isso de você.
Essa decisão, Rosalvo, de alocar, né, concentrar mais no MEC essa parte de investimento, a gente sabe que existem, né, controvérsias com relação à medida, mas nós temos inúmeros indicadores, inúmeros elementos que mostram que parte da situação, né, que nós vivemos em termos de desequilíbrio de despesas e de empreendimentos, né, desequilíbrio econômico de empreendimentos iniciados, se deu em face o MEC não estar mais próximo, exercendo ali de maneira mais altiva essa supervisão. Então, é uma medida que a gente entende que, nesse momento, ela vai continuar. Ela tende a continuar. Com relação à SPO, hoje, desculpe, Tiago, a equipe da SPO basicamente se manteve, tá? A equipe técnica. Então, o coordenador geral de orçamento é o Glauber, que ele já era o coordenador, né, anterior. O Arthur é o coordenador geral de finanças, também já era coordenador. A coordenadora geral de planejamento é a Carol, que também era coordenadora. E lá na CGSO, que é a parte dos TEDs, e a parte interna também do orçamento lá da direta, continuou o N, né? O subsecretário é o Sérgio, que veio ele é de carreira do Ministério do Planejamento, Economia. Então, a interlocução lá com a equipe, eu penso que tem tudo para continuar estável. Eu acho que vocês têm que também explorar um pouco mais esse diálogo com eles. Não que a gente não queira fazer, nós estamos sempre à disposição, mas muitos dos assuntos que são trazidos para a gente acaba direcionando. Às vezes a gente acha assim, nossa, fica até sem graça, dizer, pô, fala com a SPO, mas assim, realmente eu acho que vocês têm que aproximar esse diálogo com eles, que eles têm, né, a CESU não interfere nessa regra de financeiro, sabe? Eles é que consolidam, Rosalvo, porque, né, eles que recebem os grandes números do Tesouro Nacional e que fazem essa equação lá de equilibrar as contas do MEC inteiro. Então, assim, é a SPO, a Coordenação Geral de Finanças, que estabelece as diretrizes, tá? A gente pontualmente pede aqui, pede ali, mas assim, nós não temos gerência sobre isso. E aproveitando, com relação a financeiro de emendas, né? Estava até falando com a Raquel agora isso aí. O fluxo permanece o mesmo. Então, mensalmente, o pedido é feito para a SPO, eles consolidam e mandam para a Segov. Esse processo não passa na CESU. Nós não temos nenhuma gerência sobre isso, isso não passa por lá. Em Weber? Não, se eu não me engano, continua. Continua, os pedidos centralizados lá, eles consolidam tudo e mandam para a Segov. Weber, desculpa. o que mudou é que primeiro você tinha que preencher uma planilha mensal e encaminhar. Agora, pela liquidação, a SPO fará automático. Então, desculpa, então eu não acompanhei essa mudança aí. Não, saiu essa instrução essa semana. Tá, então, desculpa, eu não acompanhei, mas, de qualquer forma, assim, é bom ficar claro que a CESU não participa, esse processo não passa por nós, tá? Ok, vamos para o segundo bloco. Nós temos 5 inscritos, então vamos fazer um bloco só. Primeiro o Tiago, Sebastião, Denise, eu e o Anilton. Já esclareço que é... Oi? Raquel também. Então vamos fazer 2 blocos. Eita, aqui. No caso, são 2 perguntas, Weber. Uma primeira é o seguinte, com relação ao superávit de exercícios anteriores, o que a gente observou é que os recursos arrecadados no mês de dezembro, mesmo tendo orçamento, eles não foram disponibilizados limites para que fossem feitos empenhos. Então, tínhamos o orçamento que estava sendo planejado, ou seja, tinha documento, plano de trabalho assinado. O orçamento chegou depois, inclusive, a ser retirado das universidades, e eu não me lembro de nenhuma medida semelhante a isso. E não houve liberação, mesmo com a arrecadação. Nós tivemos problema, ontem a gente teve aqui o Peregrino da COP, eu falei da questão da ANP, porque várias universidades prestam contratos, quando é convênio, quando a situação de transferência direta para a fundação, sem problema nenhum, mas tem várias universidades que prestam contratos com a ANP para prestação de serviços. Esses contratos, a execução é via GRU, então os recursos entraram em dezembro e eles não foram disponibilizados. E a gente tem um problema, porque a gente tem um contrato assinado com a ANP que exigia uma série de atividades e, ao mesmo tempo, nós não tínhamos condições de empenhar para que aquelas atividades fossem realizadas. Por quê? Porque tínhamos o financeiro depositado, ou seja, o dinheiro estava na conta,
tínhamos o orçamento, mas não tínhamos a liberação de limite. E isso nos causou um grande problema. E agora temos um outro problema, que é a dificuldade de alteração orçamentária, que já vem a segunda pergunta, né? O que fazer com a questão da alteração orçamentária, ou seja, créditos adicionais para excesso de arrecadação de 2019. Existe alguma possibilidade de abertura de crédito adicional para excesso de arrecadação em 2019? Próximo, Sebastião. Bom dia, Sebastião Tavares, Universidade Federal de Viçosa. Aqui, Heber. Tudo bom? Oi, Heber. Eu agradeço também os contatos com vocês aí na DIFES. É sempre produtivo, rápido e eficiente, e essa oportunidade aqui, para nós, eu agradeço pessoalmente. Mas eu queria fazer um apelo, especialmente porque nós temos um TED já nessa situação de vencido, e a gente observou isso lá em fevereiro, fizemos os contatos, e desde daquele momento não houve progresso ali no status no CIMEC. Eu entendi a razão. Entretanto, para nós é fundamental que tenha um desfecho, e se não for positivo, ele acarreta um problema seríssimo, porque já tem obra, já tem medição da obra, precisa pagar o fornecedor, e a gente não tem, quer dizer, nós vamos sobrecarregar um orçamento que já está capenga. Então, eu queria saber se tem alguma coisa que o fórum possa fazer, que os nossos reitores Andifes, no sentido de apressar e ser, ser uma decisão favorável. A situação é dramática mesmo, né? A outra questão, eu anotei aqui, quando você começou a falar, eu escrevi a palavra prudência. Desde 2015, né, 16, 17, a gente sempre começou com a perspectiva de liberar parte do orçamento de custeio, parte de capital, mas sempre com a perspectiva de que a gente chegasse ao final com a LOA toda liberada. E aconteceu quase que próximo disso ou isso. E agora você falou aí, senhora, 20% de contingenciamento, e eu notei aquela expressão assim, vai ser isso. Ou seja, uma situação um pouco mais apertada, né? E as notícias de ontem também, sempre complicada, né? Com essas FGs que foram cortadas e tal. Então, como a nossa equipe termina o mandato agora em maio, aproveito para deixar um abraço a todos aqui de agradecimento, e já saudoso, que esse é o meu último fórum que eu participo. Mas, então, assim, a nossa reitora fala, pergunta, Heber, como é que faz? O que a gente avisa para a próxima equipe? O bicho vai pegar mesmo? Próxima, Denise. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença do Weber e da Janaína aqui. Eu não conheço a Janaína, muito prazer. Por mais que eu goste de vocês, né, e vocês sabem disso, eu não gosto de jeito nenhum das notícias que são trazidas para a gente, né? Parece que é uma sucessão de dificuldades, desafios. Isso tem me causado muita preocupação. Confesso que já fui muito mais feliz, sabe? Assim, quando eu era somente professora, não acumulava com o cargo de gestora, a gente tinha uma perspectiva de desenvolvimento de universidade que era um caminho mais iluminado, né? A minha preocupação aqui, eu vou dividir em 3 pontos, né? Primeiro, a incorporação de superávit. Quais são as previsões para a gente poder fazer isso? Quero lembrar a todos que a UNB, o ano passado, perdeu, no final, eu vou falar o valor final, tá? Não que saiu na portaria, 70,3 milhões de reais. Isso é 70% da nossa matriz. Eu não sei quando a gente consegue se recuperar disso,
porque isso gera compromissos para a universidade de despesas que não puderam ser executadas em função de perda de recursos financeiros. Em momento nenhum, a universidade abriu mão desses recursos, ela somente não pôde utilizar porque ela não teve orçamento. Então, quero compartilhar com os colegas aqui o que isso implica para uma universidade no curto prazo e também no médio prazo. E, ao mesmo tempo, eu não vi nenhuma discussão no sentido de isso aí ser resgatado. Quero crer que tenha sido um empréstimo e que ele será retornado aos cofres da universidade. A gente precisa muito desse recurso, não dá para a gente abrir mão disso. Tem um restinho lá que nós vamos precisar para fechar as contas esse ano, por isso a pergunta da incorporação do superávit. A segunda pergunta que eu quero fazer é com relação ao investimento. Tem se falado em obras, eu vou manifestar minha preocupação com os cursos de graduação, com o ensino e com a pesquisa. Não tem condições, minimamente, nem de eu equipar, eu vou falar reequipagem, né, a atualização, por exemplo, de uns 2, 3 laboratórios de informática com os recursos que eu tenho na nossa LOA do ponto de vista de investimento. Com a liberação de 10%, a UNB tem 8 milhões de tesouro, 3 milhões estão bloqueados, 5 milhões, 500 mil reais. Eu não sei como fazer uma utilização desses recursos que esteja em consonância com o que se é demandado na universidade nas avaliações de curso. Eu preciso renovar meu parque de equipamentos. E a gente vai renovando aos poucos. A universidade tem um planejamento que ela precisa cumprir. Sob pena de depois você ter um curso, por exemplo, mal avaliado num dado quesito, porque ele não fez as adequações necessárias. Eu não vi essa discussão até agora. Tá? Não estou falando de obra, não. Eu estou dizendo de manutenção básica de ensino de graduação. Isso me preocupa muito. Eu gostaria que essa discussão viesse à tona, inclusive para a gente poder planejar e se justificar, tendo em vista que a gente presta conta para a sociedade e também para os órgãos de avaliação do próprio Ministério da Educação. E a terceira coisa que eu quero falar é com relação à previsão de liberação do orçamento de ODC. Esses 40%, eles estão previstos para serem utilizados até quando? Qual é o nosso deadline? E depois, tem uma coisa que está aqui no pescoço da gente, um tal de contingenciamento de 25%, que eu também quero crer que foi uma informação equivocada em um dado momento, né? Porque se nós nos planejamos com... A Universidade de Brasília tem passado por reduções contratuais, várias medidas de busca de contratos mais eficientes, eficazes, com perdas para toda a comunidade. E eu diria que esse esforço foi um esforço muito grande, e é um esforço compartilhado por todos os servidores, docentes, técnicos administrativos e estudantes. Como é que agora eu vou retornar à discussão com a perspectiva de ter quanto de orçamento de ODC este ano? 100%? 80%? 75%? Eu realmente gostaria dessas sugestões, porque o que me incomoda muito é que, por mais que a gente se esforce, faça o trabalho, o dever de casa, comunique à sociedade a situação, que é uma situação do país difícil, eu não quero que isso depois venha nas costas dos gestores como se fosse falta de planejamento. Planejar num cenário de incerteza é muito difícil, a gente está fazendo isso, mas eu gostaria de ter uma sinalização mais fidedigna, sempre visando, no mínimo, a execução plena do orçamento aprovado na lei orçamentária anual. Muito obrigada e estou muito feliz de tê-los aqui. O próximo, estou inscrito, mas só para justificando que é uma inscrição por solicitação da transmissão pela web. Então, isso prova que a transmissão do fórum, além de presencial, é válida e tem resultados. Tem duas perguntas que já chegaram. Os recursos de exercícios anteriores, que até a Denise já tratou, que foram utilizados para pessoal, tem alguma expectativa de volta para as IFES?
Eu acho que a gente já sabe a resposta, mas a pergunta está aí. Segundo, tem instituições que ainda não receberam 10% de investimento, apesar de, desde ontem, está sendo divulgado, apesar do CIMEC estar ok e verde. Vai bater a foto da tela, né? Aí vamos fazer depois mais um bloco. Por enquanto eu tenho a Nilton, Raquel e Lucília. Onde que parou aqui? Tá, Tiago. Tiago trouxe essa situação de uma determinada arrecadação própria, né, que não teve liberação de limite ano passado. As arrecadações do mês de dezembro, né, que não teve mais liberação. Tinha orçamento. Mesmo tendo orçamento, não teve arrecadação, tinha um orçamento, mas não houve limite em dezembro liberado. Significa que aquela que 100% do que arrecadar era garantido não funcionou. Assim, tem que, né, assim, observar que realmente tem um tempo aí de, né, de realização da receita e operacionalização da liberação que pode ter algum tipo de descompasso. Mas, assim, eu peço a gentileza de que isso seja tratado lá com a SPO, Tiago, porque realmente a gente, né, acaba não acompanhando tão de perto essas operações. De qualquer forma, se não houve a liberação tempestiva e, né, o respectivo empenho, isso transformou-se em superávit. Pois é, mas as obrigações continuaram. Pois é, então, assim, agora ele tem que ser trazido para o orçamento. Isso significa que pode pagar pessoal no final do ano. A gente espera que não. Na verdade, nós tivemos com a SPO essa semana e tratamos sobre isso. Qual que foi a recomendação deles? Inclusive, eu faço até uma pergunta aqui. Alguma unidade, nesse primeiro momento de crédito, fez pedido de suplementação por superávit? Vocês fizeram? O CIOP deixou tramitar? Tá. O que eles me orientaram? Tá? Só para ter uma ideia, nós tivemos um acordo que a gente estava postergando algumas taxas e superávites de projetos na fundação, porque o ano passado nós estouramos o orçamento previsto e viraria superávit, e nós já perdemos 14 milhões o ano passado. Saiu o acordo e mandou nós recolher, deu 15 dias para nós recolhermos todos os saldos já com os projetos concluídos e prestados conta, independente da prestação estar aprovada ou não na fundação. Isso significa que nós já recolhemos numa tacada só quase 9 milhões e já ultrapassamos o orçamento previsto do exercício. Quer dizer, eles nos orientaram o seguinte, que as unidades fizessem os pedidos no CIOP. Como não haverá compensação, provavelmente o sistema vai emitir uma crítica, e vocês mandam isso por e-mail para a gente, que nós vamos pedir para eles puxarem esse crédito no CIOP. E eles se comprometeram a enviar esse crédito ao planejamento, né, à Secretaria de Orçamento Federal, para que eles se pronunciem oficialmente, porque, né, nós conseguimos, né, apoiar no passado aquela medida na LDO de incorporação de superávit de receitas próprias, sem compensação no MEC, mas como ela continua com impacto fiscal, a gente vê alguma dificuldade disso ser efetivado. Mas, de qualquer forma, Denise, eu recomendo que vocês façam um pedido no CIOP e as outras unidades também. Quem tiver, né, superávit e desejar, nesse momento, né, pedir essa suplementação, façam o pedido no CIOP, justifiquem. O sistema provavelmente não vai permitir a tramitação porque não tem a compensação. Mandem para a gente por e-mail que nós vamos pedir para a SPO puxar. Tá? Foi o que ficou combinado com eles. Eles vão oficialmente tramitar lá para a economia para ter um posicionamento oficial. Com relação a esses créditos que foram feitos ano passado, contabilmente, realmente não tem como esse dinheiro ser restituído. Né? Então, isso, né, não foi uma medida tomada, né, o orçamento, né, vigente já se encerrou, então não tem como realmente essa receita ser devolvida para lá. Com relação ao excesso,
eles orientaram mais ou menos a mesma coisa. Se o excesso de arrecadação foi previsto naquele momento de estimativa de receita, você pode pedir. Como não vai ter a compensação, também o sistema não vai permitir a tramitação. Mandem para a gente, que nós vamos encaminhar para eles, pedir para eles, né, fazer a fundamentação lá daquele artigo da LDO, e eles oficialmente vão mandar para pronunciamento da economia. Com relação, Sebastião, ao TED vencido, então, se a liquidação, pelo menos assim, se alguma das notas foi apropriada na vigência, você pode me mandar. Manda os dados que eles vão fazer a liberação. Aquelas que foram, porventura, emitidas, né, registradas no CEAF depois do vencimento, vai ter que aguardar. O que eu te digo? Eu acho que o cenário é positivo a eles fazerem a prorrogação, tá? Mas, de qualquer forma, vai ter que aguardar um pronunciamento da executiva, porque talvez tenha que fazer uma alteração lá naquela portaria. De qualquer forma, se vocês quiserem ver com o pessoal lá da CGSO, se há, né, devido à urgência, enfim, se há alguma possibilidade de você utilizar, ou pelo menos compensar, no financeiro que você já tem lá, alocado do OCC, talvez seja uma medida que possa ser feita. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu recomendo que vocês façam um diálogo lá com eles, com o Eni, que é o coordenador geral, o Sidney, que é o coordenador. Talvez eles autorizem, ou eles, né, apresentem alguma sistemática para você utilizar um financeiro que você tenha lá já em caixa. O cenário de 20% de corte, também respondendo também o que a Denise falou. Na verdade, acho que vocês, enfim, acabam tendo aí rapidamente acesso aos dados. Quer dizer, da forma como foi publicado, realmente o patamar de contingenciamento é em torno de 20% a 23%, pelo menos foi a conta que eu fiz. É o patamar que está posto hoje na programação orçamentária do governo. É claro que a gente vai lutar para isso ser, né, revertido, para que a gente tenha a plenitude do orçamento, assim como a gente conseguiu em 2018, assim como a gente conseguiu em 2017. Obviamente que tem que ficar claro que assim, nós estamos numa nova gestão do governo federal, que já, né, expressou, né, várias vezes que tem uma linha realmente de ação de austeridade dos gastos. Então, a gente até conversava ontem no hotel. Eu penso, Sebastião, que assim, à medida em que as medidas econômicas estão postas, obviamente que com os aprimoramentos, com a discussão necessária no parlamento, elas avançarem, eu acho que, em contrapartida, a gente pode ter uma melhoria do cenário fiscal. Mas, de qualquer forma, hoje, tecnicamente, a orientação que a gente dá é que os contratos, as contratações, toda a operação orçamentária seja feita considerando um cenário de mais ou menos 20% de corte. Tá? Isso pode ser revertido, mas, com medida de prudência, eu acho que o planejamento tem que ser feito com esse cenário aí. Incorporação do superávit, eu acho que ficou esclarecido, né, realmente aquilo que, né, já foi publicado, né, para a folha de pagamento ano passado não tem como ser revertido, mas aquilo que ainda tem superávit né, posto nas unidades, vocês podem pedir o crédito. Façam agora, já no primeiro momento, acho que o prazo das unidades já passou, mas eu imagino que se vocês conseguirem, de hoje até segunda-feira, encaminhar para a gente, incluir no CIOP, encaminhar para a gente, eu penso que a SPO ainda vai conseguir resgatar esse crédito e encaminhar oficialmente por um pronunciamento da economia. Com relação aos investimentos, Denise, é aquilo, é conjuntural, entendeu? Não há uma medida deliberada, jamais isso aconteceria, é conjuntural. Por exemplo, a UNB teve TED ano passado para equipamentos, a gente acaba tratando de obra porque, materialmente, né, são as despesas mais significativas, e esse ano a gente vai adotar a mesma política, as unidades vão apresentar as demandas dentro daquele orçamento que tem no MEC, que é... Não, vocês já podem apresentar, não tem problema, vocês podem já apresentar. Dentro do orçamento que nós temos no MEC, que é metade do ano passado, em termos de dotação, sem considerar um possível contingenciamento, nós vamos atender, vamos, né, fazer atendimento às obras prioritárias, se for o caso de equipamentos, tá? Sem nenhuma mudança nessa sistemática. Com relação aos limites, é isso. Se a gente considerar, a gente até brincava ontem, né? Se a gente considerar a plenitude do orçamento, esses 40% que estão liberados, eles são abril e maio. Se a gente considerar, né,
um patamar de contingenciamento, aí essa perspectiva vai aumentando, né? Mas temos que aguardar, mas como medida de prudência, eu acho que o planejamento tem que ser feito com uma perspectiva de 20% de contingenciamento. Tá? Sobre o investimento dos 10 que não receberam. Então, aconteceu aquela operação contábil deles puxarem todos os limites e, né, fazerem a alocação de novo. Se alguma unidade, né, na contabilização lá viu que esses 10% de investimento tinham sido liberados e depois não retornaram, podem mandar para a gente por e-mail. Eu acho que esses 10% deveria estar desvinculado do CIMEC, porque, sinceramente, assim, tem para comprar uma geladeira, a gente vai precisar ter as obras atualizadas. Eu acho que ao longo do período vai se discutindo uma medida tão rígida como essa, mas, assim, de imediato, eu acho que não cabe 10%. Várias universidades estão com computadores, ar-condicionados quebrados, salas de aulas sem poderem ser utilizadas porque não tem R$1 de orçamento de investimento. Então, assim, essa primeira solicitação do Forplad e aí eu já falando em nome do Forplad, é que seja discutido rapidamente que a liberação dos 10% ocorra independente de qualquer tipo de atualização do CIMEC, que não seja uma vinculação especificamente a obras nesse momento, e depois a gente vai para uma discussão. Não, eu acho que é perfeitamente possível, Tiago. Sim, a gente vai levar para esse PO. Até porque ano passado foi assim, né? Teve uma liberação inicial e depois o complemento dessa liberação é que ficou condicionado ao modo de obras. Tá? Nós vamos fazer essa... Mas quem não recebeu os 10%, apesar do módulo CIMEC estar ok, o contato é com a CESU ou com a SPA? Pode fazer o contato com a gente, que a gente vai dialogar lá. Aquelas que já estavam com o módulo atualizado, até segunda-feira deve acontecer essa liberação. E aí as outras, né, que a gente vai ver o que foi que aconteceu. Ok. Então, vamos para o último bloco. Tem o Anilton, no pronunciamento do Anilton encerro, Raquel e Lucília. Weber, bom dia primeiro. Mais uma vez, agradecer a presença sua e da Janaína. Assim, algumas questões eu queria colocar para reflexão aqui, né? Tem havido lá na equipe técnica do MEC um debate sobre o reflexo que esse contingenciamento dos 25% vai impor às universidades, porque você vem acompanhando bem, tá certo? Nós temos 2015, 16, 17, 18, e com esse 25%, considerando que IBMEC e FGV mandam na economia atual, a chance da gente ter isso revertido é muito pequena, tá certo? Então, significa que setembro, outubro, nós estamos fechando, porque não vai ter como pagar as contas, tá certo? Então, essa é uma preocupação que eu gostaria de ver, como é que está sendo discutido isso no âmbito do MEC. A outra coisa é o seguinte, quer dizer, com esses 20%, 25%, nós vamos ter que fazer uma grande ginástica de renegociação de contratos, de despesas e etc. Tá certo? Quer dizer, porque não tem orçamento. Aí a pergunta é, eu vou ter um desgaste grande, eu digo o conjunto, né? Nós vamos ter um desgaste grande, e qual a garantia que a gente vai ter de que a negociação dura que nós vamos ter que fazer, a gente não vai ter problemas na hora de fazer os pagamentos? Porque o ano passado já aconteceu isso, a gente fez uma negociação dura, e aí o limite era insuficiente, mesmo com contingenciamento, o financeiro vinha em conta-gotas. A gente tinha hora que não conseguia pagar o que estava liquidado. Tá certo? Essa é uma outra questão que eu acho que... uma outra questão que eu queria colocar para você, eu acho que a data de final de maio, como está programada a reunião com a comissão de modelo, eu acho que é muito, muito longe. Por quê? Porque eu acho que seria importante que nós, mesmo que eu concordando com você, que o nível de resolutividade de uma reunião agora ela é baixa, eu concordo com você, dadas as incertezas que a gente está passando, mas seria importante que nós pudéssemos ouvir lá da CESU quais são as premissas que certamente vocês estão pensando, né, nessa questão da matriz.
Tá certo? Quais são as premissas que estão sendo adotadas nas discussões de vocês? Quais são as eventuais alterações da metodologia que vocês estão discutindo, para que a gente pudesse sentar, enquanto comissão de modelo, e trabalhar fazendo as simulações, mesmo com as incertezas, fazendo as simulações para qualificar melhor a discussão com vocês, porque final de maio, início de junho, já estamos no prazo limite de enviar as propostas, tá certo, para o Ministério da Economia. Inscrições encerradas. Raquel. Bom dia. Também quero registrar Raquel Borges, Universidade Federal do Pará, Pró-Reitora de Planejamento. Queria externar também a minha satisfação da continuidade da equipe, né? O Weber sempre tem sido uma referência, a Janaína também, no atendimento das nossas demandas. Às vezes, a gente até solicita, né, no caso do financeiro, a intervenção, porque sabe que você sempre interfere muito a favor da nossa defesa, e aqui a gente queria agradecer, assim. E também, Weber, você assim subiu de patamar, né? Agora é da DIFES, e as questões que a gente levanta são muito operacionais também por conta do nosso dia a dia, da nossa dificuldade. Aqui também quero compartilhar em relação à questão do limite de capital, quanto à questão do módulo de obras. A gente já está devendo para o custeio, porque as obras elas continuam, né, e tem as medições, e a gente precisa fazer pagamento. Então, no caso da UFPE, a gente já está devendo para o custeio uma parte do capital aqui não foi liberado, que no nosso caso é 500 mil. Né? Então, tem essa dificuldade. Então, e, no caso do módulo, está condicionado ao módulo de obras, só que a gente não paga só obras, também tem os equipamentos. E também eu esperar assim, que nós tenhamos uma discussão mais nível estratégico, né? No caso, você, na DIFES, nos apontando ou construindo conjuntamente um caminho de desenvolvimento para as universidades. Muitos de nós teve campus pactuado, né? Então, por exemplo, o que fazer? Eu vou paralisar, né, as ofertas de novas turmas? Nós tivemos pactuações com a DIFES, né, sobre, no caso, Ananindeua e Salinas. Nós também temos universidades novas. E, no caso do Norte, nós temos ainda deficiência muito grande de oferta, inclusive, do ensino privado também. Então, as demandas da sociedade elas continuam. Né? Então, o que fazer? Então, o que a gente gostaria, na verdade, é um futuro assim, um pouco mais feliz, como a Denise falou, né? No sentido de termos uma perspectiva de desenvolvimento, já que as nossas universidades são vivas, né? E continuamos assim com demandas muito fortes da nossa sociedade. É isso. Lucília. Bom dia a todos, a todas. Maria Lucília, decana de Administração da Universidade de Brasília. Vou fazer coro aqui aos que me antecederam com relação aos agradecimentos ao Weber, Janaína, por estarem aqui, de peitos abertos, né, para escutar não só os agradecimentos, mas também levar daqui as nossas críticas e que, de certa forma, elas possam ser aproveitadas para uma reflexão, né, do MEC. Como falou Janaína, o Weber mudou agora de posição, e essa posição também ela possibilita que se pense políticas para a universidade, não apenas o repasse do que, né, é determinado pelas questões técnicas. Bom, eu não vou repetir, né, todas as questões que foram colocadas, reforço todas as preocupações e vou falar de outras que não foram muito bem exploradas aqui. Um é com relação, já foi falado, né, da questão da liberação do financeiro. Essa liberação do financeiro é crucial para a gente, porque, na medida em que está sendo feita esse pingadinho, né, ele traz consequências ruins para a gente. Traz consequências com relação à nossa relação com as empresas contratadas. E lá na Universidade de Brasília, por exemplo, tem um tal de subrampa. Né? Então, assim, se você atrasa o pagamento de uma empresa uma semana,
Elas sobem a rampa e vai toda a equipe de jornalismo da cidade, né, subindo a rampa e espalhando que a Universidade de Brasília é mal pagadora, né? Então, assim, fica difícil da gente contornar e explicar essas questões. Então, é muito ruim, é preciso que se reveja isso. Minimamente, tem que ser liberado o recurso. A gente faz um esforço enorme, né, para encaminhar, né, as contas a tempo, né, de serem consideradas, né, na data de corte. E essa é uma questão. A outra questão que eu gostaria de resgatar aqui é com relação à palavra prudência. Também não me caiu muito bem, né? Parece que o MEC está agindo com prudência e os gestores, né, não estão sendo tão prudentes. O que a gente está fazendo é um esforço muito grande para manter a universidade com o mínimo, né, de qualidade. Então, a gente está sendo prudente também sob o ponto de vista do seu papel, da oferta que ela oferece. Então, isso é uma prudência. Então, quando a gente arrisca e vai atrás e luta e briga, apesar do cenário que é desfavorável, é porque a gente também é prudente em relação a garantir qualidade na oferta, né, dos nossos serviços. E, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre os TEDs. Primeiro, né, um apelo com relação ao TED dos residentes médicos. A gente está, em multiprofissionais, esse ano de 2019, ocorreu uma alteração aí do Tesouro Nacional e a gente está recebendo a liberação de orçamento mensalmente. E isso está causando um estresse muito grande, porque essa liberação ela está acontecendo no dia que a equipe está fechando a folha de pagamento, FOPAG, os servidores estão ficando muito estressados porque não estão conseguindo exercer os controles internos necessários, né, para que a gente também não tenha complicações futuras. A outra questão ainda sobre os TEDs, que a gente tem, com outros órgãos, conseguido, né, negociações, né, com relação a TEDs, né, que foram liquidados. Então, a gente está conseguindo fazer o pagamento tranquilamente. Os TEDs, que as despesas já estavam comprometidas, a gente tem conseguido a liberação do recurso por meio de um TED de ressarcimento, né? Então, assim, a gente tem conseguido, de outros órgãos, né, uma atenção com relação à execução de projetos, né, envolvendo o TED. E, por fim, só gostaria de registrar que alguns dos nossos TED a gente não consegue finalizar a prestação de contas por problemas sistêmicos, por inconsistência com o CIAF. A gente tem procurado, né, junto à CESU, para fazer a interlocução com a SOF, para tentar resolver isso. Então, gostaria que essa questão fosse levada em consideração também, que muitas das vezes a gente não cumpre prestação de contas de TEDs, inclusive, já vencidos por problemas, né, sistêmicos. Tá? É isso. Obrigada. Então... e obrigada, Heber, né, quebrou um galhão essa semana, vocês não acreditam por quê. Era aluguel, aluguel do imóvel que dava acima de R$10 mil, e que estava para vencer o contrato e estava para o ministro assinar e não saía. Até nisso, né? Obrigado, Heber. Passar para o Heber e a Janaína para a resposta e já para as suas considerações finais. Newton, questão da gente, como que nós estamos enxergando o contingenciamento. Obviamente que a CESU e a DIF sempre vão lutar para que, né, a disponibilidade orçamentária das universidades seja plena. Então, realmente, é com preocupação que a gente vê esse cenário de contingenciamento. Vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar duramente para poder, né, reverter essa situação, melhorar essa situação, né, na medida da possibilidade. A gente jamais vai ficar
quieto, vai ficar tranquilo numa situação como essa. Pode ter certeza que a gente fica inquieto também, fica realmente na intenção de estar sempre melhorando a condição orçamentária. Obviamente que é uma nova gestão, é um cenário fiscal e econômico complexo, que o tempo, vamos dizer assim, de resolução disso, ele muitas vezes não é o tempo que a gente espera. Agora, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer nosso papel. Eu acho que a Andifes também, enquanto instituição que representa a comunidade acadêmica das universidades, ela precisa também debater, procurar as esferas governamentais competentes e fazer o seu papel de interlocução, de solicitação de ampliação dessas condições. Com relação ao respaldo financeiro decorrente de negociações contratuais, eu vou discordar um pouco dessa questão de que nós tivemos alguma pendência financeira no decorrer do ano passado. Assim, até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas assim, mesmo com uma liberação que ocorre em 2 ou 3 momentos do mês, a gente tem conseguido quitar mensalmente as dívidas do mês anterior, inclusive esse ano. Por causa do financeiro dos TEDs, dos TED de outros ministérios, entendeu? Aquela medida, foi uma medida do Tesouro Nacional para a esplanada inteira. Me parece que isso, inclusive, teve uma decisão da Casa Civil sobre isso lá atrás. Realmente foi uma medida que também a gente, naquele momento, foi pego de surpresa. Eu não sei como que está sendo isso até hoje, mas algumas unidades reportaram que, inclusive, devolveram financeiro para outros ministérios para poder quitar plenamente as contas que estavam postas. Sinceramente, eu não sei qual que é a posição da SPO, como que eles estão lidando com isso esse ano, mas foi uma decisão que veio da economia para baixo. Então, eu acho que isso tem que ser dialogado nas esferas competentes. Certamente a CESU vai sempre se posicionar tecnicamente e politicamente para poder apoiar que seja feito de outra forma. Com relação à matriz, então, a gente postergou a reunião porque não tínhamos elementos objetivos para poder discutir. Então, hoje, da forma como está, a gente atualizaria a matriz, ou atualizará a matriz com os dados mais recentes e vamos partir para o orçamento para rodar e ver as condições de orçamento que a gente vai ter para fazer. O que a gente vinha vendo, eu acho que seriam os pontos principais. Obviamente que, vamos dizer assim, ainda não entrou oficialmente em pauta, mas são diálogos que a gente vem fazendo, inclusive com a própria comissão de modelos. Um ponto é aquela questão da matriz reúne. Inclusive, semana passada, nós respondemos à auditoria da CGU, uma auditoria bastante extensa que eles fizeram conosco. Tivemos que expor para ele todas as matrizes. Então, depois da gente responder oficialmente, a gente teve uma reunião, ficamos 2 horas com eles lá, detalhando todos os parâmetros, aquelas colunas da série histórica. Inclusive, eu ainda tenho que mandar alguns dados para eles, e realmente ficou muito claro que aquela coluna está à margem do parâmetro que está estabelecido ali de qualificação da distribuição, de acordo com as premissas do decreto. Então, inclusive, o professor Mauro já colocou várias vezes que ele entende que aquela coluna reúne, ela poderia servir como um fator de distribuição baseado na infraestrutura básica. Por exemplo, fatores como área construída, tipo de área construída, pode considerar aluno equivalente, o fator regional, fator amazônico, grandes capitais, interior. Então, é uma ideia. Eu acho que a própria comissão de modelos, o Forplad como um todo, pode fazer algum tipo de proposta para a distribuição daquela verba. Cada vez mais a gente tem certeza de que aquela distribuição, da forma como está, ela não se sustenta. Inclusive, ficou claro na reação da CGU, quando a gente apresentou, que eles também não concordam com aquela metodologia. Então, a nossa ideia inicial, e aquilo que o professor Mauro trouxe várias vezes em reuniões, é que aquilo ali poderia ser um ensaio para a gente ter um fator inicial com relação à infraestrutura. Tá? Aquilo que a gente defendeu, a gente ensaiou várias vezes, tanto em 2017 para 2018 quanto 2018 para 2019, é que pode haver uma decisão daquele valor ser incorporado no parâmetro de distribuição da matriz. Tá? Eu acho que outros aspectos, Hamilton, que precisam, obviamente, ser mais
refinados, né, até por considerarem questões mais acadêmicas, eu acho que os principais são ocupação de vagas, taxa de ocupação, principalmente da graduação. Ele pega o número absoluto, mas você tem, né, ainda cursos, inúmeros cursos. Esses dias foi um reitor falando que no SISU 2019-1 ele selecionou um aluno para um curso fora de sede, para um determinado curso de graduação. Então, eu acho que isso, em termos de eficiência, assim, economicamente não se sustenta. A gente precisa pensar ali na matriz, né? O modelo não pega tudo. Eu acho que ali a taxa de ocupação de vagas poderia ser um parâmetro interessante. Um outro ponto que a gente vem considerando, e eu acho que, até mesmo do ponto de vista estratégico, e entrando um pouco na provocação mais, né, de debate estratégico que a Raquel trouxe, é que aquela tabela auxiliar, né, vamos chamar assim, de peso de grupo, a lógica que eu entendo ali, ele vai muito assim, o custo daqueles determinados cursos ali das áreas de conhecimento. Quer dizer, um curso de medicina custa mais, uma licenciatura custa menos. Eu penso que a gente poderia incluir ali, né, uma visão um pouco mais estratégica. Quais são as áreas de conhecimento que o país precisa que tenha um financiamento melhor? Por exemplo, as tecnologias e engenharias. Eu acho que ali, né, elas podem ter um peso, né, aprimorado ali para que a gente tenha, né, um fator de financiamento melhor. Ainda oficialmente, vamos dizer assim, não está colocado pela CESU, mas certamente se a gente, né, tiver oportunidade e a gente tiver mais claro o cenário de proposições, a gente vai levar o debate a acontecer. Mas, assim, está apontado aqui a questão do prazo para a gente, né, realizar essa reunião, que realmente pode ficar muito em cima ali da elaboração do orçamento. A Raquel trouxe essa questão muito importante, Raquel, da discussão mais estratégica para as IFES. Eu acho que é, sim, essencial. Eu acho que a conjuntura econômica, orçamentária dos últimos anos, acho que dificultou um pouco esse debate mais estratégico. A gente fica muito apagando incêndio, né, de orçamento, de financeiro, de vagas, e a gente acaba não conseguindo construir uma agenda mais estratégica. Você tem total razão quanto a isso. Assim, eu agradeço mesmo essa provocação. Eu pontuaria duas iniciativas que já estão em andamento e que podem muito ir nessa linha aí de, né, ocupar esse espaço da discussão estratégica. Um é o nosso painel de gestão, que a gente está chamando de painel de gestão das IFES, mas é muito um mapa de informações relativas à sobreposição de oferta de curso de graduação, ocupação de vagas, e provavelmente ele vai entrar também em outros aspectos orçamentários, relação aluno-professor. Então, é um mapa que, inclusive, ele já está no ar, ele está sendo aprimorado, mas ele já está no ar, que está dando muito para a gente uma visão mais gerencial em termos dos níveis de ocupação de vagas, os níveis de sobreposição de ofertas entre IFES e institutos e também IES públicas e privadas nas regiões. Então, é uma espécie de mapa de calor que ele consegue ver onde que tem um excesso de oferta de um lado, onde que ele tem, né, taxas de baixa ocupação. Então, é um mapa que, acho que quando ele estiver mais estruturado, inclusive naquelas reuniões periódicas que a gente faz para discutir orçamento, para discutir pessoal, para discutir tantos pontos, é um mapa que provavelmente ele vai estar sempre presente ali para a gente poder ver indicadores mais gerenciais. Uma outra ação que está em andamento eu acho que o nome é mapa de gestão, painel de gestão das universidades federais. Ainda está interno, viu, Pedro? Ele não está ainda disponível porque ele está sendo construído. Não, ele no CIMEC, ele é naquela Power BI, que é lá feita pela executiva, né? Então, ele ainda não, ele está sendo estruturado, ele está bem avançado, mas eu imagino assim, quando ele estiver pronto, ele inclusive vai ser disponibilizado para a população. Uma outra ação que eu gostaria de dizer... Não, claro, é porque ele ainda está sendo construído, tá? Ele não está... Sim. Não, eu até pensei, eu confesso que assim, eu ia trazer um relatório, talvez não completo, porque ele ainda está sendo elaborado, mas eu ia trazer um relatório, mas eu me comprometo sim a mandar
um relatório que ele apresente, sei lá, escolher um estado ali que tenha uma situação mais, né, completa, para a gente poder divulgar. Mas ele basicamente pega dados do censo, tá, e monta ali uma visão gerencial. Uma outra ação que é importantíssima, eu acho que vai um pouco nessa linha, é o mapa da educação superior que está sendo feito em parceria com o CGE. Também muito na visão gerencial de oferta de vagas de graduação, mas ele tem uma visão um pouco diferente. Eles vão tentar dizer em linhas gerais. O CGE montou um modelo econométrico que ele pegou os investimentos, os programas de investimento, tanto público quanto privado, no Brasil todo, em várias áreas, né, de produção. Ele pegou a oferta de curso de graduação e fez um modelo econométrico para comparar a oferta e demanda. Então, assim, basicamente, ele está vendo quais são as profissões ou áreas de conhecimento em que a gente está formando alunos e que a gente não tem, né, uma oferta de empregabilidade nos próximos anos. Então, assim, onde que está faltando, onde que está sobrando. Então, muitos lugares eles já demonstraram para a gente, olha, a gente tem ali uma demanda que é negativa. Isso é, nós estamos formando os alunos para áreas do conhecimento que não têm ali uma perspectiva econômica de receber esses alunos para a inserção no mercado. É uma ação que já está em andamento, eles estão construindo, já fizeram uma prévia para a gente. Eu imagino que talvez esse mês ainda a gente vai fazer uma reunião com eles para eles apresentarem, detalharem com a gente. Mas são duas ações que mostram que a gente realmente tem essa preocupação, viu, Raquel? Eu acho que a conjuntura nos últimos anos não permitiu que a gente qualificasse, mas, sim, é muito importante que você traga isso para o debate. Claro. Claro. Agora, assim, nós pretendemos, eu acho que ainda esse mês, fazer um ofício circular para as IFES, pedindo para elas inserirem lá no CIMEC projetos de gestão, né, de boas práticas de gestão. Eu acho que isso acabou ficando um pouco em segundo plano nos últimos tempos. A gente quer resgatar isso aí, poder divulgar, né, e ainda com relação a essa visão mais estratégica de desenvolvimento, Raquel, a gente percebe algumas iniciativas muito voltadas, ontem mesmo a gente conversava no hotel sobre isso, realmente a redefinição de ações, especialmente da graduação, né, que as IFES vêm fazendo, reestruturando cursos, até mesmo rediscutindo ali campos, muito voltadas realmente aos resultados que se espera da universidade, né? Esses dias um reitor que trouxe uma situação como essa, né, de um campus que tem indicadores de ocupação e formação realmente muito aquém do esperado, ele falou, olha, a universidade não é um fim em si mesmo e a gente precisa realmente estar conectado com que, né, com toda a sociedade que está em volta ali da universidade. Então, se a gente não está tendo esse resultado de, né, empregabilidade, de conseguir que o desenvolvimento regional, principalmente para os campos fora de sede, seja efetivamente, né, conquistado, a gente tem que repensar. Muitas vezes eu sei que as universidades do modelo de organização administrativa e gerencial, isso é difícil. Você transformar um curso, né, fechar a entrada, transformar para outro curso, mudar de localidade, é muito difícil, mas em tempos de restrições orçamentárias e de desafios econômicos que a gente tem que incorporar realmente essa visão mais gerencial na nossa tomada de decisão. Desculpa. Ok? É porque a gente tem um grupo já que vai precisar sair por causa do trânsito para o aeroporto agora. A gente já agradece a participação de todos também. Só antes de eu sair, chegou mais um informe aqui, beleza, abrindo agora, mas que a sugestão do Weber de 20% de contingenciamento, acho que tem mais fundamento do que sugestão. Que alertaram que as emendas aprovadas já ao plano de trabalho na CESUA, a SOF ontem cortou 20%. O que foi crédito suplementar? Não.
os planos de trabalho que a gente fez das emendas parlamentares impositivas, apesar de já ter sido aprovado o plano de trabalho, houve um corte linear de 20%. Essa acabaram de passar. Fica faltando só do PNAES. Tá. Sobre o PNAES também. Com relação ao PNAES, o Tiago perguntou se um possível cenário de contingenciamento atingiria também o PNAES, né, ao longo do ano. No ano passado e também em 2017, Tiago, a gente sempre privilegiou a ação do PNAES na distribuição de limites e de financeiro. Então, eu imagino que esse ano a gente, né, pode continuar também nessa visão de, né, garantir, né, um possível avanço de limites lá na frente, a gente garantir primeiro do PNAES do que das outras despesas, é plenamente possível. Okay. Então, a gente... Porque depois o estudo é feito de forma pronta e a gente não pode nem contribuir, nem entender o percurso do projeto. Então, eu gostaria de pedir e, ao mesmo tempo, oferecer o nosso fórum, né, por meio de representantes, para que a gente pudesse contribuir, não somente na elaboração, mas na análise dos dados. A gente gostaria de participar e aí eu peço que vocês avaliem isso daí, por favor. Não, conte com a participação e com o convite para a UNB, até porque a coordenadora que saiu era da UNB e a que está chegando também é da UNB. Então, certamente, vocês terão a recepção ali. Só lembrar a desastrosa nota técnica que o MEC fez há 2 anos atrás sobre custo aluno, que nós não fomos consultados e tínhamos total divergência da metodologia que foi adotada, né? Então, nós poderíamos evitar que acontecesse de novo alguma produção técnica unilateral sem que as IFES pudessem colaborar, respaldar, compartilhar a metodologia. Ok. Esse estudo não foi feito pela CESU, né, vocês lembram, foi em outra instância, mas sim, podem ter certeza que tudo que for, né, o impacto que a gente foi for fazer, devastador nós vamos... daquela nota. Né? Embasou o Banco Mundial, embasou a mídia por um ano. Ok, agradecemos a participação do Weber e da Janaína no nosso fórum. Já fica também o convite para o segundo fórum, né, em Campina Grande, em junho. Isso, já temos ali uma sinalização. E a gente agradece mais uma vez por ter sido sempre esse interlocutor, né, perante o Ministério, entre o Ministério e o Fórum, e nos colocamos à disposição para eventuais trabalhos. Ok? Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. É sempre uma satisfação. Estamos de portas abertas para as nossas IFES sempre. Obrigado.